Ainda existe privacidade? E por que tanto querem destruir algo que é de responsabilidade de cada indivíduo soberano? Dentro de sociedades que se dizem livres e democráticas, a privacidade é um ponto essencial para a conduta da liberdade humana. Mas o que realmente é privacidade? Basicamente não estar sob vigilância. Mas no momento atual, como estamos vendo, realmente podemos dizer que esta ânsia de poder e controle vão manter a privacidade dos indivíduos? Não. Infelizmente, as massas aceitam o controle, sempre com a mesma desculpa de proteção, usando álibis para fazer passar leis de controle, que são objetivos dos governos. É engraçado que certos temas parecem não ser discutidos amplamente. Vejo que sempre tem a frase, não tenho nada a esconder. Seguindo esta linha de raciocínio, o poder dos governos só aumentam. Com o passar dos anos, as pessoas estão cada vez mais entregando seus dados que só alimentam sistemas que provavelmente são para criar e manter a vigilância e o poder. No futuro, talvez, seja irreversível. As massas já acostumadas ao controle e à vigilância não saberão como era viver em um mundo sem sentir-se o tempo todo vigiado. Muitos que diziam defender a liberdade e o software livre não falam nada do que está acontecendo não só no Brasil, mas em diversos países que supostamente são democráticos. Em um passado próximo, atacavam e falavam contra grandes corporações e big techs, que vigiam as pessoas, recolhem dados, mas agora, com o advento de leis que atacam diretamente a privacidade individual, não há nenhuma oposição. Segregação criada para controle das massas, dosando o poder, observando o comportamento, subjugando a inteligência. Dançamos a dança dos discordantes. Essas leis farão que Big Techs recolham dados biométricos dos indivíduos, que provavelmente se submeterão a esse tipo de controle. As pessoas não se perguntam se esses sistemas são seguros e como serão implementados. Os governos querem nos fazer sentir sendo observados constantemente. Sempre o pretexto é para proteger, criando um vilão. Sendo que, na verdade, já existe legislação para combater crimes que envolvam menores de idade, e também denúncias já haviam sido feitas. Mas daí o governo aparece como herói para criar mais leis que praticamente visam o controle. Qual estrada está sendo pavimentada? Países como China que implementaram o sistema de crédito social. Isso é tão prejudicial à liberdade humana, punindo as pessoas pelo simples comportamento de comprar e até com quem a pessoa se comunicou, um Big Brother institucional, como o sapo na panela cozinhando a liberdade para produzir controle. Manipulam as pessoas em um nível psíquico, produzem medo, confusão, apresentam a solução. Aqueles que forem contra a solução são automaticamente colocados como vilões do estado de proteção. Leis como essas em diversos países sendo aprovadas quase que simultaneamente. Muita coincidência. A quantidade de leis em sua totalidade cria e compõe complexidades. Para que serve tantas leis se não para controlar e criar insegurança jurídica? E isso não é um fenômeno só do Brasil, mas de todos os países. Você pode dizer que não conhece as leis, mas isso não é defesa, pois a lei diz que você precisa conhecê-la. O que aparece e por que tudo isso é complexo e oneroso? Para que qualquer indivíduo possa ser enquadrado no momento em algum tipo de infração ou crime. Ou seja, todos são criminosos e coniventes com o sistema que impõe sua vontade. Deixando as pessoas dóceis, beneficiam grandes corporações em detrimento de pequenos. Para uma grande Big Tech, não é difícil se adequar a certas leis e regras, já que possui recursos. Por exemplo, o Wikipedia está sendo prejudicado com essas leis de verificação de idade, mas os governos não se importam, pois arrecadam para manter as massas distraídas com coisas inúteis, em um movimento indiferente, lento e deliberado.
letárgicos, simplesmente seguindo o fluxo que é imposto na maioria das vezes sem nem sentir o peso das decisões que não participaram diretamente. Só assistiram o teatro da arquibancada, o grande Leviatã impondo novamente sua vontade, através de leis, como uma guerra neutralizando indivíduos, sem as massas perceberem o que está acontecendo. Mas a realidade é que calam, adestram, controlam toda a estrutura. Para termos nossa privacidade novamente, não vai adiantar protestos nem revoltas. Precisamos exercer a soberania do indivíduo, não somente como estão falando para usar esta ou aquela ferramenta. Se não seguirmos diretrizes metódicas, sem ter preguiça, senão o resultado se torna frustrante e inútil. Se não entendermos que precisamos ser proativos com nossa segurança e privacidade, a humanidade enfrentará tempos que poderiam ser os mais prósperos de todas as eras, mas como está se mostrando, será tempos como nunca antes visto de poder e controle sobre os indivíduos. No passado, ditadores também não possuíam certos tipos de poder, como a moeda centralizada, tipo CDBCs, que muitos países estão fazendo. Um poder nunca antes visto. Uma maneira efetiva de controle, fazendo com que as massas achem que são livres, em vez de aperfeiçoarem sua inteligência com acesso praticamente infinito de informações, preferem perder tempo com um show de ilusionismo. Nunca antes na história humana conhecida tínhamos acesso a tantos dados e informações tanto quanto úteis e inúteis. Mas as pessoas não utilizam esse poder para romperem as grades, e sim para construir em volta de si mesmas prisões invisíveis. Ao usar técnicas de OPSEC, pode ser efetivo, mas deve-se seguir métodos. Não adianta usar VPN e utilizar o Windows ou macOS com Google Chrome. Uma das primeiras atitudes é entender que software fechado é um risco à privacidade. Na verdade, abordando todas as camadas, desde o sistema operacional Ring 0 até os softwares no Ring 3 e, se possível, o hardware. Compartimentalizando o comportamento entre múltiplos sistemas e redes e também configurações. Tipos de hardware com software livre. Eu sei que é difícil fazer certas escolhas, mas com a privacidade se levado a sério, não existe outro caminho. Trocar liberdade pelo conforto, em algum momento, essa escolha pode custar caro.